Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Eu quero ler 2 versículos. Os versículos de número 14 e também o de número 15. Livro de Isaías, capítulo de número 49, versículos de número 14 e de número 15. Assim que você achar, diga glória a Deus. Está escrito assim: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém? Você crê que o que nós acabamos de ler é a palavra de Deus? Quem crê, diga glória a Deus. Sião se refere a justamente o povo de Israel. Sião é aquele monte cuja cidade de Jerusalém foi edificada. E o povo de Israel, nesse texto aqui, está dizendo: o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. E talvez muitos já fizeram essa afirmação ou até mesmo essa pergunta: será que Deus esqueceu de mim? Ou Deus esqueceu de mim? Porque há quem pergunte e há quem afirme. E quando uma pessoa faz uma pergunta como essa, ou até mesmo faz essa afirmação, é porque a pessoa está se sentindo desamparada, aflita, angustiada, ela está mal, ela está sofrendo, ela está passando por um momento difícil na sua vida. E aí no versículo 15, o Senhor primeiramente faz uma pergunta: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? É possível que uma mulher esqueça do próprio filho que ela dá de mamar? É muito difícil que isso aconteça. E Deus faz essa comparação porque, afinal de contas, o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mulher para com seu filho, é o amor de uma mãe para com o seu filho. Pode ser que uma mulher esqueça do filho? Até pode. A depender da mulher, até pode. E Deus afirma na sequência do versículo 15: mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém? Você crê nessa palavra? Que o Senhor tem algo para falar conosco? Que Deus não sofre de amnésia? Que Deus não esquece daqueles que são seus? Quem crê, diga glória a Deus. Então eu leio o versículo 15 e você lê em seguida em bom tom e em alta voz. Vamos lá? Diga: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Amém, igreja? Você crê nisso? Então vamos desocupar as mãos e aplaudir a palavra de Deus. Amém? Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remova todo bloqueio, todo obstáculo, tudo que atrapalha. Envie esta palavra com poder e autoridade. Nos revele, Senhor, nos ensine. Fale aos nossos corações dizendo
que jamais o Senhor esquecerá de nós, e que essa palavra vá e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Primeiro, Deus, Ele não esquece jamais. E a palavra vai nos mostrar aqui que Deus não esquece da aliança que Ele firmou com aqueles que são seus. Eu quero que você vá comigo primeiramente para Êxodo, no capítulo de número 2. Abra aí. Êxodo capítulo 2, e deixa aberto no versículo de número 23. Nós sabemos que Israel, o povo de Deus, foi parar no Egito quando José foi vendido pelos irmãos como escravo. José, antes de se tornar governador, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Depois ele é preso injustamente, passa alguns anos preso, e com 30 anos de idade, ele torna-se o governador do Egito, após revelar e trazer à tona o significado do sonho, no caso dos sonhos de Faraó, ainda que ele próprio diz que, apesar de Faraó ter sonhado 2 vezes, seria apenas um sonho, porque Deus tinha pressa naquilo que iria fazer. E não só revelar o sonho em si, mas apresentar todo aquele planejamento, todo aquele projeto, de modo que ele salva o Egito daquela fome que iria acometer a terra após os primeiros 7 anos de fartura. Tanto que o faraó passa a chamá-lo de Zafenate Paneías, Salvador do mundo. A Bíblia vai dizer que o José ainda viveu mais 80 anos, porque ele vai morrer com 110 anos. E durante esses primeiros anos do povo hebreu no Egito, não houve escravidão. Quando José manda buscar o pai, os irmãos, a família, a palavra diz que vem em torno de 70 pessoas de Canaã para o Egito. E essas 70 vão se multiplicar. 70 vai virar 700, 7.000, milhares de pessoas. E nesse tempo em que José está vivo, aquela gratidão que os egípcios nutriam por ele, vai fazer com que os hebreus continuem sendo vistos com bons olhos pelos egípcios, até que morre José, morre aquele faraó, toda aquela geração, e a nova geração começa a ver os hebreus de uma maneira diferente, e o medo começa a tomar conta, porque eles começaram a pensar: olha, em algum momento os hebreus vão se juntar aos nossos adversários e se levantarão contra nós. Nós precisamos tomar uma providência. E é a partir daí que eles começam a subjugar, e no caso, a escravizar os filhos de Israel. E todo o restante do tempo, se nós fizermos aqui um cálculo, se passarmos a contar a ida dos hebreus com a chegada de Jacó e toda a sua família no Egito, e se fizermos um cálculo levando em consideração esses 80 anos da vida do José, com base nos 430 anos que a Bíblia diz que os hebreus ficaram na terra do Egito, então nós podemos afirmar que foram mais de 300 anos de escravidão. Amém? Não 400, como dizem por aí genericamente, mas mais de 300 anos de escravidão, de muita servidão, de muita humilhação,
trabalhando de sol a sol, apenas literalmente pelo alimento, literalmente pela comida. Até que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí veja, no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 23. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Diga comigo, Deus lembrou-se da aliança, porque concerto significa aliança. Amém, minha gente? Quando o povo clamou, quando o povo buscou ao Senhor, aquela oração, aquela súplica chegou ao coração de Deus. E é naquele exato instante que Deus vai lembrar da aliança que ele havia firmado com Abraão, com Isaque e com Jacó e com Israel. E fica claro que o texto diz que Deus lembrou-se. Diga comigo mais uma vez, Deus lembrou-se. Eu te pergunto, quem aqui acredita que Deus firmou e tem uma aliança contigo? Diga glória a Deus. Você crê de verdade? Então, quando você estiver aflito, quando você estiver, angustiado, quando você estiver passando por um problema, primeira coisa que você tem que lembrar: Deus tem uma aliança comigo. Eu tenho uma aliança com Deus. E você tem que trazer à sua memória que Deus não esquece daquilo que Ele promete. E Deus não esqueceu de você. Não é porque Ele permitiu que você passasse por um momento de tribulação, não é porque Ele permitiu que você passasse por um momento de aflição na sua vida que Ele esqueceu de você. Se você acredita de todo o coração que Deus tem uma promessa, uma aliança com você, nunca mais, se você já fez isso, nunca mais abra a sua boca para dizer Deus esqueceu de mim, ou até mesmo para perguntar, será que Deus esqueceu de mim? Por quê? Porque Deus não esquece de nós. E se Ele tem uma aliança contigo, se você tem convicção dessa aliança, saiba, Deus não esqueceu de você. Aqui, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, no capítulo 10, vamos lá por gentileza. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, veja o que diz o versículo de número 23. Está escrito, Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém, igreja? Se Ele te fez promessas e tem um pacto, uma aliança, um concerto com você, Ele não esqueceu das promessas que Ele te fez, e haverá um dia que todas essas promessas se cumprirão em nome de Jesus e para a honra e para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. As promessas de Deus irão se cumprir. Diga, Deus não esqueceu de mim. Aqui mesmo em Hebreus, só que no capítulo de número 6, olha o que vai dizer aqui a palavra no versículo de número 10. Hebreus 6, versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome,
mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Se Deus não esquece da aliança, Ele também não esquece da obra daqueles que são justos. O escritor de Hebreus está se referindo aqui ao trabalho que aqueles que são justos exercem acerca de servir os santos. Ele está se referindo quando você abre a sua mão para estendê-la para quem precisa. Amém? Todo o bem que você faz, toda a ajuda que você dá ao necessitado, tudo aquilo que de bom e de melhor você faz para as pessoas, tudo isso está guardado na memória de Deus. Aqui no Novo Testamento, em Atos capítulo 10, eu quero que você leia o que diz a palavra. Veja, Atos capítulo 10, versículo 1. Está escrito assim: E havia em Cesareia um varão, um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que é interessante é que é um romano, centurião, um oficial do exército romano, que tinha temor de Deus. O texto diz no versículo 2 que ele era temente, mas também diz que ele era piedoso e fazia esmolas ao povo, e era um homem de oração. Aí olha o que diz também no versículo 3: Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Ele só falou que é Senhor porque ele não era um israelita, porque se ele fosse do povo de Deus, ele diria: Eis-me aqui, Senhor. Amém, igreja? Mas veja, e o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Vale a pena estender as mãos, vale a pena ajudar quem precisa. Deus não esquece do bem que você faz. Eu sei que às vezes, pelo fato da palavra dizer que a salvação não vem pelas obras, e sim pela graça mediante a fé, há quem deixe de realizar boas obras. E uns dizem: porque ainda que sejamos justos, como diz a palavra também diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então não adianta achar que as boas obras irão trazer algum benefício. Para a salvação não, porque para a salvação a obra principal já foi feita por Deus, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas todas as boas obras que fazemos nessa terra fica na memória de Deus. E eu falo isso repetidas vezes: ainda que a salvação não venha pelas obras, e sim pela graça, mediante a fé, quem é salvo tem obras de salvo. E quem tem obras de salvo, estende as mãos e ajuda aqueles que precisam. Amém? A palavra vai dizer aqui, em Mateus, vá comigo a Mateus, no capítulo 10. Palavras do Senhor Jesus. Ele diz aqui primeiramente no versículo 41. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta,
E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Isso aqui é o que, igreja? Boas obras, boas ações, dividir o pão, ajudar quem precisa, o órfão, a viúva, o necessitado. Versículo 42: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa. Por quê? Porque quando nós fazemos aos necessitados, estamos fazendo para o próprio Senhor. E a prova disso é aqui Mateus 25. Vamos lá. Mateus 25. Olha o que vai dizer aqui o Evangelho a partir do versículo de número 31. E aqui Jesus está falando de algo futuro, da salvação. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ele está falando justamente do dia da sua vinda. Amém, igreja? Quem é a ovelha aqui? Diga glória a Deus. Ovelha tem boas obras, obras que ficam na memória de Deus, jamais serão esquecidas. Versículo 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, diga: eu estarei. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ver-me. Amém? Quais são as boas obras que nós temos buscado fazer? Às vezes a gente se depara num egoísmo sem fim. Até porque, às vezes somos até ensinados a ser assim. A gente aprende às vezes até dentro da própria casa, que se dividir fica sem, que ninguém nos dá nada. Quando a gente abre mão daquilo que é nosso, nós vamos tão somente deixar de ter aquilo que conquistamos com muito esforço, sendo que a palavra de Deus está dizendo que é justamente ao contrário, né, gente? E Jesus estava dizendo: tive fome e me deram de comer, sede, me deram de beber. Quando estive doente, me visitaram, preso, fostes me ver. E aí no versículo 37 a palavra diz: então os justos lhe responderão. Lembra o que eu disse lá atrás? Que Deus não esquece das obras dos justos. Quem é que é justificado pelo sacrifício da cruz? Veja: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Diga glória a Deus. Tudo de bom que fizermos nessa terra, todas as boas obras, ficará na memória do Senhor.
e seremos recompensados tanto na terra como na era vindoura, a vida eterna. Diga glória a Deus. Amém? Diga: Deus não esquece das minhas boas obras. Às vezes vem aquela sensação: poxa, eu estou ajudando, ninguém reconhece. Poxa, eu ajudo minha família, o que eu recebo em troca é ingratidão. Poxa, eu estou fazendo o bem, e no lugar de colher do bem que eu estou plantando, às vezes eu tenho colhido o mal. Tem pessoas que nem reconhecem o que eu faço. É ou não é? Não se preocupa, Deus está vendo tudo, e Ele está guardando no seu memorial todo o bem que você tem feito. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Vá comigo para o Salmo de número 9. A palavra também vai dizer aqui que o Senhor, Ele não esquece do clamor do aflito. Salmo de número 9, versículo 11. Está escrito assim: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Diga comigo: Deus não se esquece do clamor dos aflitos. Amém? Um dos exemplos de maior aflição que a Bíblia nos apresenta, de uma mulher que clamou e que Deus lembrou do seu clamor, é Ana. Vamos lá para o primeiro livro do profeta Samuel. Quando a gente ler o texto, uma das coisas que a gente percebe é que a Ana, se fosse nos dias de hoje, ela iria certamente receber um diagnóstico de depressão. Coitada da Ana, hein, gente? Porque olha o que diz aqui o versículo de número 8, ó. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha, eu vejo o marido da Ana, o Eucana, como um homem sincero, como um homem de Deus, sabe? Porque era um cumpridor da lei, porque a lei dizia que pelo menos uma vez ao ano os homens deveriam comparecer ao tabernáculo para apresentar um sacrifício. E todos os anos o Eucana fazia isso. E eu acredito também que ele só casou com a Penina por conta da tradição judaica, para levar adiante o nome dele, que foi o nome de seu pai, o nome de seu avô, e assim por diante. Mas está muito claro o amor que esse homem tinha para com a sua mulher. E já para Ana, que era estéril, e a Bíblia diz que foi o próprio Deus que fechou o seu ventre, cerrou a sua madre, era uma situação muito triste, porque afinal de contas, Penina tinha filhos praticamente todos os anos. E até aqui, ela só chorava e não comia. Quase que um quadro depressivo. Se fosse hoje, o diagnóstico era depressão. Quem concorda comigo? Mas tudo vai mudar a partir do versículo de número 11, ó. Olha o que diz aqui. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares,
e da tua serva te não esqueceres. Inteligente a Ana, né? Senhor, lembra de mim, não esquece de mim. Ela faz aqui uma promessa, né? Mas a tua serva deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará o que, igreja? Não passará navalha. Amém, gente? Ela estava ali no tabernáculo, Eli, o sacerdote, também. O Eli já estava velho e sem discernimento, achou que a coitada estava até bêbada. Achou que a Ana estava embriagada, estava cheia de vinho. E quando a Ana explicou toda a situação e a sua condição, antes da Ana ir, ele liberou essa palavra aqui sobre a vida dela no versículo 17, ó. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém, igreja? E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, em outras traduções, e eles tiveram relações, sua mulher, e o Senhor, o que, igreja? Fala com fé. E o Senhor se lembrou dela. Ela não disse: Senhor, não se esqueça de mim, lembra de mim. E o que diz o texto no versículo 19? E o Senhor se lembrou dela. Diga comigo: o Senhor lembra do clamor do aflito. Está passando por aflição? Está passando por dificuldade? Só tem uma coisa a fazer: clamar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Uma hora, minha gente, a resposta vai vir, porque Deus está ouvindo todas as tuas orações, e Ele há de lembrar do teu clamor. Assim seja. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Todas as vezes que você lê na palavra, e lembrou-se Deus, e Deus lembrou, é sinal que algo grande vai acontecer depois. Amém, minha gente? Por isso, a partir de hoje, nunca mais pergunte se Deus te esqueceu, ou diga que Deus te esqueceu. A prova que Deus não esquece de nós, além de tudo que já falamos, está aqui em Isaías 49, onde começamos. Só que agora no versículo 16. Eu deixei para ler agora, para a gente finalizar, ó. Isaías 49, versículo 16. Está escrito assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Amém? No lugar de você dizer: Deus me esqueceu, será que Deus me esqueceu? Você vai dizer: Senhor, por mais que esteja difícil, por mais que as coisas não estão bem, por mais que ainda eu não esteja vendo uma saída, uma solução, eu tenho certeza que uma hora o Senhor vai agir. Eu tenho fé que uma hora essa porta vai se abrir, que uma hora a cura acontecerá, que uma hora o cativo vai ser liberto, a provisão vai vir, a transformação acontecerá, Senhor, porque eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor nunca esquece daqueles que são teus.
E eu tenho certeza que o Senhor jamais esqueceu de mim, e a prova é que eu, Senhor, estou gravado na palma das tuas mãos. Deus não tem amnésia, igreja. Deus não esquece daqueles que são seus. Diga glória a Deus. Amém? Diga: eu estou gravado na palma das mãos de Deus. Amém, minha gente? Quem recebe essa palavra?